Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA. No programa de hoje falaremos sobre o time que tem sido o melhor da temporada regular até agora e por uma boa margem, o Boston Celtics, que atropelou o Golden State Warriors nesse domingo. Vamos falar também sobre uma das marcas mais impressionantes, diria, de qualquer esporte. LeBron James se tornou o primeiro jogador na história da NBA a alcançar 40 mil pontos. Tamanho desse feito, o futuro do LeBron, o que a gente pode esperar e se um dia isso pode ser alcançado. Eu vou debater hoje aqui com meu amigo William Wallace do Coast to Coast. A gente está aqui para debater esses dois tópicos e o que mais surgir pelo caminho. William, como é que você tá? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Valeu, Gabriel. Valeu, galera. Mais uma vez aqui no Cara dos Esportes aqui, é sempre uma honra. Cara, tô bem. A NBA tá bem, tá passando rápido já tá chegando finalmente. O pessoal já virando a chave, como estão dizendo já. E a gente tá aqui pra debater um pouquinho do que tá acontecendo, né? Verdade. A gente já tá... Pra mim, a gente já tá naquela fase que, começa logo os playoffs, né? Porque... quer ver logo. E eu sei que a disputa no Oeste tá muito embolada ainda, né? A gente tem 3 times nesse momento com o mesmo número de vitórias no topo e tal. Briga no play-in. Mas eu quero que chegue logo a pós-temporada. Lembrando que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Eu tenho apostado bastante em basquete nesses últimos dias. Eu até criei coragem de colocar no Twitter uma aposta que eu fiz, porque eu não gosto de ser responsável. Eu gosto de ser responsável só pela minha perda de dinheiro, né? Não Sim. a dos outros, né? Aí eu coloquei uma que eu fiz, que foi o Donovan Mitchell, o over de pontos dele, 25,5, e aí de última hora ele ficou fora da partida. Por isso que eu não posto muito as minhas apostas, mas crie só... Sempre acontece essas coisas, né, cara? O dia que você não aposta, cara, o Nurkic pega 32 rebotes, igual ontem. O dia que você aposta nele, ele pega 5. É sempre assim. Cara, Então crie sua conta, aposte com responsabilidade, tem muita opção de aposta na NBA, link tá na descrição. Também lembrar que o programa de apoiadores ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e quer ajudar o podcast, assine, link também tá na descrição. Tem plano, você pode pagar por Pix, tem direito a conteúdos exclusivos, dá uma olhada lá, ajuda bastante também. Dado os recados, William, vamos começar falando do Boston Celtics. Trucidaram o Golden State Warriors. Aliás, a gente pode até fazer um pequeno parêntese sobre os Warriors, né? Que é aquela reação que a equipe vinha apresentando com essa nova ausência do Andrew Wiggins, lesão do Podziemski. Tá ficando difícil, né? Vai ser difícil a equipe manter a trajetória de crescimento que ela tava nos últimos meses, nas últimas semanas. Mas o Boston Celtics foi pro intervalo vencendo por 82-38, o que é a maior vantagem da história da franquia. E tudo que é a maior da história da franquia do Boston Celtics é muito significativo, porque é uma das franquias mais tradicionais, mais vencedoras. Então, não é um time mais jovem, tipo o Memphis Grizzlies, né? Que é uma não sei se é a franquia mais jovem, mas é uma das franquias mais jovens, né? Mas foi vencendo aí por, sei lá, 40 e tantos pontos. Foi a terceira vitória da equipe por pelo menos 50 pontos nessa temporada. Eu ia falar 40, mas 50. Que é a maior marca da história da NBA, né? E ainda tem aí um número significativo. Tem uns 25, 30 jogos ainda pela frente. A equipe tem o melhor rating ofensivo da temporada regular. O segundo melhor rating defensivo da temporada regular. 48 vitórias, tem 6 vitórias a mais que qualquer outro time, que são os 3 que estão no topo do Oeste, Wolves, Nuggets e OKC, cada um tem 42. E, cara, é um Celtics que tá passeando pela temporada regular, muito forte. Tem sempre quando você fala sobre o Boston Celtics, favoritismo, o pessoal no Twitter, quero ver quando que o Celtics vai pipocar, quando não dá pra acreditar nesse time e tal. Me parece ser um time diferente, William. Me parece ser o melhor time, até por uma boa margem da era Jason Tatum. Você concorda que é um time diferente? Ou você também entra... Acredito que não, mas você também entra nesse papo. Não, o Celtics vai pipocar. Não tem como.
Cara, eu vou te falar um negócio, Gabriel. O pessoal tá escutando também, cara. A hora do Celtics vai chegar, gente. É meio que inevitável. Se você parar pra perceber, eles estão fazendo todo o processo certo, cara. Continuidade, desenvolvimento de elenco. O Jaylen Brown, que é o jogador hoje, Jaylen Brown, não é o mesmo jogador que era ano passado, quando chegou nas finais. É um jogador muito melhor. Jason Tatum virou um jogador de equipe, muito melhor também. Você sacrifica o Marcus Smart, mas você adiciona o Porzingis, que não jogou ontem. Vale lembrar isso, na surra contra o Warriors ele não jogou. Então, assim, cara, você adiciona um cara de 20 pontos por jogo, que tem uma qualidade de arremesso de 3 pontos muito grande, que é o que a NBA moderna pede hoje, né? O Boston chegou às finais com o Robert Williams, né, e ao Horford, mas teve a questão da saúde do Robert Williams e tal. Saudável, pô, baita protetor de garrafão, mas o matchup contra o Warriors, assim, não foi exatamente o melhor que teve. Então você adiciona um Porzingis, assim, que é uma ameaça tanto no garrafão como também no perímetro. E, cara, ontem foi, assim, apoteótico, né? Porque, assim, eu vou ter que ser justo aqui e falar que o Warriors estava finalizando uma road trip no leste pesada. Saíram do Canadá na sexta-feira, já tinham saído de Nova York na quinta tarde, o Steve Kerr falou disso. Chegaram no Canadá, jogaram no Canadá, venceram e voltaram pra Boston. Então, tipo assim, galera, vocês sabem que o NBA já estão chegando finalmente, os caras estão cansados. E tipo assim, teve a recuperação do All-Star, beleza, mas os caras estão já com jet lag já batendo na porta. Dito isso, Boston não tem nada a ver com isso. Era uma vitória, assim, pra passar recado, na minha opinião, porque nenhum time chegou a 10 vitórias seguidas, eles tinham chegado. Todo mundo falou o seguinte, quando chegar contra o Warriors eu quero ver. Chegou 11 vitórias seguidas, agora ninguém chegou nessa marca na temporada. Então assim, Gabriel, eu acho que é um time diferente. Eu acho que é um time bem treinado. O Mazzulla teve os problemas dele, mas eu acho que a gente assim, no mundo da NBA em geral, muito precoce quanto ao trabalho de técnico, assim, coletivo. E digo isso até pelo futebol brasileiro que a gente vê também, cara. A gente quer a cabeça do treinador porque perdeu um carioca, porque perdeu um paulista. Então, tipo assim, o Mazzulla pegou um trabalho andando do Udoka. Teve qualidade de elenco, mas não teve tempo de trabalho, cara. Assim, ele enfrentou uma surra do Eric Spoelstra que tá 30 anos no Miami Heat. Então, assim, agora ele tem tempo de trabalho, tá aplicando o seu estilo de jogo, a sua transição maluca, né? O Mazzulla Ball, que o pessoal chama assim, né? Que pegou a bola na transição, decide rápido, mas define. Então, assim, eu acho que é um time bem interessante, tem que estar com as peças certas. Ainda acho que é um elenco meio reduzido, mas você ainda tem pessoas como o próprio Xavier Tillman, que chegou, atuou ontem, fez bons bloqueios de rebote no primeiro período, assim, segundo também. Mas, cara, tá passando recado, Gabriel. Eu não sei como é que você não tá com medo, cara, porque 3 vitórias de 50 pontos, assim, é uma coisa muito, muito grande, assim, cara. Foi a segunda maior vitória em casa, na história do Boston Celtics. E foi, se eu não me engano, a quarta ou a quinta maior vitória, assim, de placar elástico do Boston Celtics. Então, cara, foi o que eu falei. Quando o Boston bateu, eles bateram um recorde esse ano já de mais vitórias em casas consecutivas desde o começo da temporada. Perderam a sequência quando eles perderam pro Nuggets, inclusive, né? Perderam pro Nuggets, exatamente. Que também, olha só, já virou a chave também. Aí perderam pro Nuggets. Mas até lá tinham vencido, acho que 20 e poucos jogos, assim, bateram o recorde do Bill Russell, ou da época do Bill Russell, assim. E estavam atrás do recorde do Larry Bird, por exemplo. Então, tipo assim, é um time que tá pronto pra vencer. O problema é que a gente hoje vive no imediatismo, assim, cara. Então, assim, Tatum tá com 26 anos, cara. O Brown com 27, se não me engano. Você tem o Porzingis que... O Al Horford, ele é o que tá mais velho, assim. Tá? E nem parece que tá mais velho. Cada ano que passa, parece que tá rejuvenescendo mais. Então, assim, eu acho que tem que ter confiança. As coisas, assim, na NBA não acontecem, assim, do nada. É muito difícil você achar um Toronto Raptors, por exemplo, que trocou o DeRozan, vamos ver, o Kawhi nunca ia ficar em Toronto e 4 meses mágicos venceram a NBA. É muito difícil acontecer isso, assim, cara. O que é provável acontecer igual o Bucks, que é você desenvolver um Giannis desde o começo e trazer um Chris Middleton do começo também.
É o Warriors que tá desenvolvendo o Curry desde 2009, 2010. Então, assim, é um processo, cara, né? Uhum. Então, assim, eu acho que vai bater, cara. Eu acho que vai ser muito injusto, Gabriel, na minha opinião é essa. Eu acho que vai ser muito injusto, assim, do mundo, se os deuses do basquete não derem, assim, um título pro Celtics, assim, cara. O trabalho tá sendo perfeito, cara. Passaram pelo fracasso, estão passando pelo sucesso. Então, assim, cara, é isso, cara. Pra mim, eu acho que esse ano pode ser o ano deles. Assim, eu entendo a história de Tatum pipoqueiro como meme, né? O pessoal na internet gosta muito disso e tal, sei que rende uns tweets engraçados, uns vídeos engraçados e tal, mas a gente não pode deixar influenciar a nossa análise séria, né? A análise fria do que é o Tatum, porque eu acho que ele muitas vezes é punido pelo fato dele ter tido sucesso cedo na carreira, né? Ele, como calouro, ele tava enterrando na cabeça do LeBron numa final de conferência, né? Que ele acabou perdendo a final, perdeu algumas finais de conferência, e aí todo mundo começa a apontar, ele é pipoqueiro, não consegue vencer. Só que ele tem 26 anos. Completou agora 26 anos, né? Foi literalmente nesse final de semana. A idade que essas grandes estrelas normalmente conquistam o primeiro título é por aí, 26, 27, 28 anos. Tem alguns pontos fora da curva, jogadores que conseguiram mais jovens, por exemplo, o Tim Duncan foi campeão, se não me engano, com 23 anos. Dwayne Wade também, mas assim, eu não quero punir o Tatum, como ele já teve sucesso na carreira, conseguiu ir longe e não conseguiu o título, ele é pipoqueiro, sendo que a maior parte dos jogadores, das estrelas do patamar do Tatum, não tem metade do currículo do Tatum que ele tem nesse estágio da carreira. São 3 finais de conferência e uma final da NBA, né? A final da NBA foi decepcionante, porque acho que, principalmente olhando em retrospecto, jogador por jogador, o time do Celtics era melhor do que o do Golden State Warriors. Ali eu senti que faltou um pouco de experiência pra equipe. Eu achei que o Warriors meio que deu um nó mental, né? Nem um nó tático, mas um nó mental, né? No Celtics naquela série. Teve a última temporada que foi muito decepcionante. Teve aquela eliminação lá atrás pro Brooklyn Nets, mas que também era... Eles deram um azar de pegar a única série saudável, né? Do trio Kevin Durant, Kyrie e Harden. Então, eu não compro essa história de ele é pipoqueiro. Não, o jogador não ganha uma final da NBA, aí é taxado como pipoqueiro, mas ele perde essa taxa quando ele ganha. Então ele é pipoqueiro até ele vencer pela primeira vez. Por isso que eu acho que esse é um rótulo extremamente... Assim, de novo, funciona como meme, é engraçado, mas não tem muita validade. Todo jogador é pipoqueiro até vencer um título da NBA. E aí? Não é assim, que, na minha opinião. É exatamente isso que você falou, Gabriel. A galera que também, não sei se vai virar costa, mas tem que falar, gente. Jason Tatum tem 26 anos. O currículo dele é um currículo de jogador que nunca conseguiu e que nunca vai chegar perto de conseguir, gente. O cara, ele nasceu pra ser um vencedor. A minha opinião é essa. Ele joga numa franquia vencedora, ele tem exemplos vencedores, ele tem inspirações vencedoras, assim. Ele tem um elenco de apoio que é um elenco que vence jogos. Então, assim, gente, é questão de tempo pra Jason Tatum levantar um título. E, assim, Paul Pierce ficou anos em Boston, assim, até conseguir um título com as peças certas que trouxeram o Kevin Garnett, juntaram o Ray Allen, o Rajon Rondo. Até juntar esse elenco, assim, cara, demorou bastante pro Paul Pierce também. E o Paul Pierce nunca era taxado de pipoqueiro. Ele era taxado de um grande arremessador em situações decisivas. Então, assim, eu respeito muito... E tinha 31 anos, né, no primeiro título, né? Exatamente. Tanto que ele venceu o título, depois chegou em mais 2 finais. Não venceu também. Uhum. Mas mesmo assim, depois a carreira dele foi na reta final. O Tatum joga, gente, pelo menos mais 10, 11 anos de basquete ainda. Ele vai jogar muito basquete ainda. Uhum. Então, assim, cara, eu acho muito difícil conhecer no Boston também, que é uma franquia que é vencedora, tem um grande general manager. Então, assim, cara, eu acho que a janela de título do Tatum vai se estender por mais uns, sei lá, uns 6 anos ainda, Gabriel. E, assim, cara,
É igual o Nuggets agora. É muito difícil você acabar esse núcleo com um título só. Pra gente ganhar pelo menos mais um. Uhum. Celtics vai ter esse núcleo, pelo menos mais um título também. Então, assim, taxar de pipoqueiro, poxa, é aquela coisa, cara. Vale pelo meme, mas é o que você tá falando, cara. Vale pelo meme, mas quando você precisa de uma análise fria, uma análise embasada, o Tatum é um grande jogador, cara. Assim que o Jaylen Brown também é. Sim. Então, assim, o Porzingis também é. O pessoal duvidava muito do Porzingis, assim. Olha o que ele tá fazendo. Da Derek White. Então, assim, cara, é um grande time, assim. Vou repetir o que eu vou falar aqui. Eu acho muito injusto no mundo do basquete esse time se aposentar, acabar sem ganhar um título. O Tatum, eu falo sobre isso porque eu sinto que o Tatum tem acho que uma pressão um pouco injusta em cima dele, né? Acho que hoje ele é provavelmente a estrela que recebe mais dessa pressão de não tem título, né? Porque era o Harden há muito tempo, só que o Harden chegou a um outro estágio da carreira que eu acho que hoje ele não tem. Ninguém vai, por mais que o Clippers seja um dos candidatos no Oeste, ninguém coloca pressão no Harden de ser o cara que vai levar o time ao título, né? Então ele meio que... Igual o Chris Paul. Exatamente, o Chris Paul também. Então, eu acho injusta essa pressão em cima do Tatum. E assim, também não acho que é um desastre se a equipe não for campeã esse ano. Porque hoje, a gente tá gravando aqui no dia 4 de março, eu ficaria muito surpreso se a final da NBA não fosse Nuggets contra Celtics. E o Nuggets, como o William falou, encaixou. Tem até toda a história lá que o Jokic conversou com o jogador e falou assim, não, pô, é a hora da gente levar a sério e tal, não sei o que, e tá dando certo. O time venceu o Lakers nesse sábado no jogo do recorde do LeBron que a gente vai falar e tal. Então eu ficaria muito surpreso. E se for uma final Celtics e Nuggets, é muito equilibrado. Não tem como dizer, se o Celtics perder pro Nuggets é uma zebra, é um fracasso, aí bota mais Tatum pipoqueiro. É um time tão bom quanto, tem o melhor jogador do mundo e pode ser que o Celtics não vença, né? Mas assim, no leste, eu acho que tem eu falava sobre, tem um degrau Celtics, eu acho que tem um Celtics e tem 2, 3 degraus e são os outros times do leste, né? Porque todos eles têm forças e têm problemas consideráveis. Eu acho que o maior obstáculo pro Celtics hoje é ter ali um mês e meio saudável do Porzingis nos playoffs. Eu acho que a equipe tá sendo muito cautelosa com ele, como deveria, porque ele é o diferencial, né, desse time em relação aos outros, né? Que ele faz uma coisa que acho que não tem muitos jogadores que fazem hoje em dia. Se você bota um cara menor para marcar o Porzingis ou na movimentação natural ele acaba com um jogador menor, ele consegue explorar muito bem. E ele estica a quadra, ele é gigantesco, ele é um bom protetor de aro. O Jrue Holiday, ele tá arremessando muito bem de 3, apesar dos números dele totais terem caído, porque ele tem um papel menor nesse time. Só que ao mesmo tempo, para fazer o outro lado também aqui, para não parecer que a gente tá só exaltando o Boston Celtics, no novo mundo da NBA, do novo acordo coletivo, que fica mais difícil você pagar 3 jogadores, 4 jogadores, como é o caso do Celtics, apesar de não serem máximos, mas a equipe tem o Jrue Holiday, que vai se tornar free agent na próxima temporada. Ele tem uma player option que ele pode exercer para se tornar free agent já nessa janela, e imagino que ele fará isso, é a melhor decisão financeiramente para ele, falando, que eu acho que ele ainda tem um valor muito grande. E o Derek White tem mais uma temporada no contrato dele, além dessa, né? Então, a tendência é que a janela com essa formação você tem mais um ano, essa temporada, e se você consegue renovar com o Jrue Holiday, provavelmente significa que você vai perder o Derek White lá na frente, né? Então, a janela geral é o Tatum e o Jaylen Brown. Mas essa formação específica, e a gente falava isso na última off-season, a sensação era de o Celtics que, a gente tentou várias vezes com essa formação, com o Smart, com o Robert Williams e tal, vamos empurrar nossas fichas aqui pro meio, vamos trazer Porzingis, vamos trazer Jrue Holiday. Então essa pressão eu reconheço que é real, porque esse quarteto não é um quarteto que vai ficar ali por 3, 4 anos. Acho que eventualmente a equipe vai ter que tomar uma decisão entre Derek White e Jrue Holiday.
É uma boa questão essa aí, Gabriel, porque, assim, cara, são dois jogadores que têm mais valências parecidas, né, cara? O Derek White, na minha opinião, tem mais identificação, né? Tá mais tempo. Fez Mais ótimas novo séries também, de né? playoff. É, fez ótimas séries de playoffs também pelo Boston Celtics, aquele game winner contra o Miami Heat, por exemplo, apesar da eliminação no passado. Foi especialíssimo. Mas é aquela coisa, cara. Você fala de janela de título. Pra você, com jogador de jogador caro, de elenco campeão, tem que pagar multa. Não adianta. O negócio é o seguinte, cara. Vai querer pagar a multa porque a gente sabe como é que hoje funciona a NBA, né? Se você tem o teto salarial, tem o teto do teto. Se você estourar esse segundo teto, você ganha. Você tem que pagar multa, você perde pick de draft, você perde direito de pegar jogador de buyout. Então, assim, é muito difícil, cara. Eu acho que é uma decisão assim que, assim, eu ficaria com o Derek White, que é mais novo, tem mais valências parecidas com o Drew Holiday e é o armador com mais tocos na NBA nas últimas 2 temporadas, assim. Então, apesar de eu achar o Drew Holiday valiosíssimo, especialmente navegando em bloqueio, assim, que é o estilo de defesa do Boston Celtics, assim, quando decide trocar em defesa individual, trocando. Ele é muito bom, muito comunicativo. Então, assim, eu acho que o Drew Holiday chega com um papel de ajeitar essa defesa, sabe? Eu acho que o papel do Drew Holiday é muito importante no treinamento, sabe? Assim, dadas as devidas proporções, eu acho que igual, assim, óbvio que não chega nem perto, mas a contratação do Patrick Beverley, do Bucks, assim, eu acho que não é nem pela quadra em si, no jogo. Eu acho que é mais pro treinamento, assim, sabe? Um cara que conhece defesa, é comunicativo, vai botar o time no trilho, sabe? Assim. Então eu acho que esse papel do Drew Holiday, assim, nesse Celtics, assim, e o Drew Holiday é um jogador campeão, cara, assim. Então, se ele tem uma player option na temporada que vem, eu acho que ele pode, assim, pô, já tem um título. É muito difícil pensar pelo cabeça do jogador, né, cara? Porque de um lado ele já venceu um título. Então, tipo assim, qual é a ambição dele agora? Entrar na história pro Boston? Tudo bem, ele vai ficar mais um ano e esteja a janela. Se não, poxa, valeu, galera, ó, foi bom esse tempo aqui com vocês aqui. Eu vou pra onde vão me pagar, cara. Eu vou pro Orlando Magic aqui, que tá com um núcleo novo aqui também e tá com dinheiro. Vou ficar aqui mais 2, 3 anos com o Franz Wagner e Paulo Banqueiro e a gente vai pra onde vier, pra onde dá. Então, assim, é muito difícil, cara, mas eu acho que Boston tá bem treinado, a questão é essa, cara. Ele tá com um general manager muito bom, assim. Então, assim, eu não duvido do Brad Stevens, assim, arranjar alguma coisa aí, cara, sei lá. Imagina uma loucura. Pensa, eu nunca pensaria em Drew Holiday no Celtics, assim. Nem Porzingis no Celtics também. Então, ele realmente foram movimentações que a gente não esperava, né? E essa questão do Drew Holiday é que eu acho engraçado porque é muito fácil pro fã falar que o jogador tem que aceitar menos dinheiro. Não, já é milionário, já é... Mas aí, se fosse tão fácil. pô, o cara tá olhando, assim, o Drew Holiday já tem 34 anos. Cada ano que passa, é difícil ele assinar um contrato mais longo, né? Então, pode ser a última chance dele assinar um contrato como você falou, 3 anos, 90 milhões de dólares, 3 anos, 100 milhões de dólares. Porque Não, é o último contrato dele mesmo. É o último contrato dele. Depois disso vai ser contrato de 1 ano e tal, tipo o Horford, né? Vai ser coisa mais curta. Então é o último contrato lucrativo dele. Tem que faturar mesmo, tem que maximizar o valor dele. Vai ser uma situação igual que teve com o PJ Tucker, que agora ele recebe 14 ou 15 milhões assim, anuais por 3 anos. O Brook Lopes assinou com o Bucks, ele estava sendo ventilado no Rockets, por exemplo. Ele assinou por menos tempo, se eu não me engano. Mas o valor de 60 milhões também. Então, sim, eu acho que vai depender muito do Drew Holiday, assim, cara. Eu não sei se ele ainda é um jogador de 100 milhões. Mas ele é um jogador de 70, 65, 60. Então, assim... sempre tem mais dinheiro disponível no mercado do que opções boas, né? Então, se o cara é um jogador de 20 milhões, ele acaba recebendo 25 milhões no mercado aberto, né? Por aí. Mas a gente... Aí vai ser aquela coisa, né, Gabriel? Vou convencer ele a ficar. Isso é muito importante também. Pra gente encerrar aqui, Boston Celtics, eles têm 48 vitórias. Segundo colocado no leste é o Milwaukee Bucks com 40.
Cavaliers 39, New York Knicks 36, 76ers 35, Orlando Magic 35, Miami Heat 34, Indiana Pacers 34. As últimas notícias são que o Embiid volta antes dos playoffs para tentar ganhar um pouco de ritmo. Eu não acredito muito, para ser bem sincero. Eu acho que mesmo que ele volte, eu diria quase impossível ele voltar sendo o Embiid pré-lesão, né? Que era o MVP da temporada até aquele momento. O Milwaukee Bucks tem uma dupla absurda, né? Lillard e Giannis, e a defesa tá melhorando com o Doc Rivers, o time tá melhorando. Knicks, uma grande história, time muito esforçado. Miami Heat, a gente sabe que historicamente dá muito trabalho pro Boston Celtics, é um time muito experiente, mas eu não consigo ver um time no leste que, tirando uma lesão considerável, tipo o Porzingis tá fora da temporada, ou batendo na madeira, o torcedor do Celtics, o Jaylen Brown vai ficar um mês fora. Tirando um negócio desse, eu não vejo um time no leste que consiga vencer o Celtics numa série melhor de 7. Exato. Também não. É exatamente isso, cara. E aí... Você pode falar assim do Giannis, o Giannis motivado é o Giannis motivado. Então você tem o Damian Lillard que vai fazer o primeiro playoff dele pelo leste, pode ser interessante. Uhum. Playoff Jimmy, a história que a gente já conhece, o Knicks jogando um basquete muito bom, mas o time tá todo bichado, ele vai voltar só no final. O Cavs ainda tem que se provar no leste ainda, porque foi eliminado pelo próprio Knicks ano passado. Então, assim, você tem algumas histórias ali, inclusive o Joel Embiid, como é que ele vai voltar, se ele vai voltar bem, é muito difícil voltar, igual você falou, naquele ritmo. Porque naquele ritmo, ele já estava machucado naquele ritmo. Sim. Imagina como é que ele vai voltar agora. Então, assim, cara, o Joel Embiid, galera, ele tirou parte do menisco, ele raspou parte do menisco de novo, já tinha feito isso uma vez, fez de novo. Então, assim, a cada ano que passa ele vai ter menos impulsão. Então, assim, tem que ver como é que ele vai voltar. Eu acho que, cara, tá tudo caminhando, assim, pro leste. Eu gosto do Celtics, assim. Eu acho que seria realmente uma zebra muito grande. Até se ele... Não consigo ver, sinceramente, eu não ver um desses times tirando 2 jogos do Celtics numa série. Eu já acho bem, bem difícil. E aí a disputa é contra quem vier do Oeste, que a gente falou, acho que a gente concorda aqui. Denver Nuggets é um time que, apesar de estar empatado ali, é um time mais experiente. E é um time que está crescendo nessa reta final. Enquanto o Clippers, uma pequena queda, William. O que você pensa do Clippers? Eu sei que não estava na nossa pauta aqui, mas eles ganharam no domingo. Eu não lembro se foi domingo ou sábado. Harden jogou super mal, mas eles venceram a partida. Mas é um time que, não sei se é aquele momento de começar a tirar o pé com Paul George, Kawhi e tal, mas já acho que aquele período que eles dominaram tudo, parecia o melhor time da NBA, parece ter uma esfriada, né? Cara, a NBA é muito volátil, né? Acontece muitas essas coisas. Eles venceram uma boa vitória contra o Timberwolves ontem, né? Domingo. Placar baixíssimo também, mas vitória. E eu acho o seguinte, cara, o Clippers é um time muito bom nessas peças, assim, elenco. Eu gosto muito do Clippers. Apesar de tudo, né? Gosto do Ty Lue. Eu acho que quando ele não viaja, assim, ele tem muitos acertos dele. Às vezes ele traz o PJ Tucker a vida pra rotação, que ele tava parado há um mês, traz ele, bota 3 jogos e depois não dá mais pra jogar. Então, assim, ele dá umas viajadas, mas tudo bem. O negócio é Kawhi, Paul George e James Harden. Agora não tem mais o Westbrook. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Ele quebrou a mão. Então, você perde uma força do banco de reservas. E você vai substituir ele pelo Bones Highland, que é um armador útil, mas não é igual o Westbrook, principalmente na defesa. Então, eu até quando eu tava ganhando, Gabriel, era o Kawhi que falava isso, cara, que tava ganhando pelo talento. E aí que tá o problema, cara. Você vencer na NBA pelo talento é igual futebol também, a mesma coisa. Você vencendo pelo futebol pela individualidade, não pelo basquete coletivo. Assim, eu acho que é preocupante, porque o Kawhi bateu nessa tecla também semana passada, quando perderam pro Lakers. Dominaram 3 quartos e esfriaram no último. Então, assim, cara, eu acho que o Clippers é um candidato seríssimo também a vencer o Oeste. Mas
é aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha, sabe? O Kawhi, até agora, teve uma pequena lesão a temporada inteira. Pô, ótimo, perfeito. Paul George voltou agora, mas também, tipo assim, tá voltando devagar, não precisa forçar, tá tudo bem. James Harden, saudável, apesar de tudo. Eu nem lembro que lesão que o James Harden teve na carreira dele, cara, pra ser honesto. Ah, não, teve contra o Brooklyn, que ele jogou machucado, é verdade. Mas ele não é propenso a lesões, Sim. é isso que eu quero dizer. Ele teve uma lesão no Sixers também no início da última temporada, né? Mas ele, em geral, é um cara bem durável. Assim, vamos botar assim, no papel. Trouxeram o Daniel Theis porque não dá pra jogar com o Jay Tucker. Então, beleza. 2 opções lá, tudo bem. O Theis, os dois quis passar a quadra, pode jogar na 4 e na 5, pode ser boas opções, assim, pra fazer um trabalho sujo. Você tem o Plumlee, que tá lá, e tem o Zubac, que ele sim é um operário da bola, assim, que pode ser interessante demais nesses playoffs, assim. Eu acho que ele vai ser um jogador muito importante. Você tem o Terrence Mann, que é um ótimo defensor, assim, ótimo não, um bom defensor, e faz seus 10, 11 pontos, assim, quando tá num dia bom. O negócio pra mim, cara, é equilibrar, o problema do Clippers é equilibrar banco com o time titular. Pra mim, esse é o maior problema, porque, pô, George, Kawhi e Harden não vão jogar 48 minutos. O negócio é... O time do Clippers, ele é um time lento. É que tá o negócio. É um time que, mesmo quando tava vencendo no pace dele. É um time que não tem uma transição, como eu posso dizer, cara, uma transição muito feroz, especialmente na defesa de transição do Clippers. Então, eu acho que são coisas a consertar, assim, cara, que podem fazer falta no playoff, sabe? Você pegar um time rápido, você pode pegar, por exemplo, sei lá, um Phoenix Suns não, mas sei lá, segundo colocado no Oeste. Thunder. Você pega um Oklahoma, pega um Thunder, por exemplo, e aí? Que é um time na estatística rapidíssimo em transição, como é que fica? Nos playoffs a tendência é o jogo dar uma desacelerada mesmo, né? Eu acho que isso ajudaria eles, mas também assim, é um dos grandes candidatos, como você falou, e a gente tá pegando aqui pontos, né? Acho que é um time que pode vencer o Nuggets, mas eu ainda coloco Denver como favorito. Não, muito acima. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Antes, vamos dar aquela moral para um dos patrocinadores do podcast Cara dos Esportes. Março é o mês do consumidor e não tem lugar melhor para encontrar as melhores ofertas do que no Promobit. São mais de 700 ofertas enviadas diariamente por pessoas. Você só encontra os melhores descontos por lá. O melhor é que no Promobit você pode criar uma lista de desejos com os produtos que você quer comprar. Quando um deles estiver com desconto, eles vão te notificar. Eu tô querendo comprar um tênis novo para jogar basquete. Já coloquei lá no Promobit e quando tiver com preço bom, eles vão me avisar. Tem de tudo. Tem TV, geladeira, smartphone, air fryer, videogame, é só buscar lá. Baixe o app do Promobit e não fique de fora. LeBron James alcançou 40 mil pontos, William. Ele chegou nessa marca nesse sábado, partida contra o Denver Nuggets, que acabou derrotado. Os Nuggets venceram ali, fizeram um segundo tempo muito bom. Um jogo bem legal, inclusive. Primeiro jogador na história da NBA, ele já havia batido o recorde do Kareem Abdul-Jabbar, né? E agora ele se torna o primeiro jogador com 40 mil pontos. Ele tá bem próximo de ser o maior cestinha da história do basquete, né? Isso. São 100 e poucos pontos, né? Se eu não me engano, em relação ao Oscar Schmidt ali, juntando playoffs e jogos de temporada regular, né? Mais um grande feito pro LeBron, que... Eu fiz um vídeo sobre isso nesse final de semana, até quando o LeBron vai jogar, né? E acho que o mais impressionante, ele tem 39 anos, vai fazer 40 em dezembro, e ele nem chegou no estágio ainda de, vou jogar aqui 20, 25 minutos vindo do banco, né? Que muitas estrelas, algumas são titulares até não ser mais possível e se aposentam. Algumas outras esticam a carreira jogando menos tempo. O LeBron tá jogando 35 minutos por jogo nessa temporada. A média dele na carreira é 38. Então, ele não tá nem nesse estágio. E foi All-Star, vai ser All-NBA. E, assim... Tentaram reduzir, né, Gabriel? Desculpa interromper, mas tentaram reduzir bem no temporada. Viram que não dá e voltou.
tu vai jogar 35 e é isso, pra salvar a gente. O medo é ele não teve nenhuma lesão nessa temporada, né, séria. Então esse é o medo, né, dele estar jogando tantos minutos. Porque um cara nessa idade, qualquer lesão fica um pouco mais grave, um pouco mais difícil de se recuperar. Mas assim, o cara jogando nesse nível, correndo a quadra e pulando do jeito que ele faz, eu não acho um absurdo achar que ele pode jogar mais 3 anos. Assim, e eu acho que pode ser até uma previsão conservadora. Vai depender muito do que ele quer. Se o objetivo dele for esticar a carreira o maior possível, eu acho que pode ser bem mais do que isso. Se ele quiser jogar só enquanto ele é esse LeBron, essa versão do LeBron, que ainda é um cara All-Star, um cara All-NBA, pode ser que seja assim, 3 anos, 2 anos no máximo. Mas eu sei que um jogador de 39 anos que vai completar 40 esse ano, é difícil você pensar mais do que um ano na frente. Mas eu acho que a gente vai ver o LeBron ainda há algum tempo. E outra, eu vejo ele com 2 prioridades. A prioridade número 1, e tem uma ordem, a prioridade número 1 é possivelmente jogar com o filho dele, com o Bronny, e possivelmente com o Bryce, né, que o Bryce poderia entrar no draft em 2026. O Bronny, o agente dele falou esse final de semana que vai depender do interesse dos times e tal, ele não tá fazendo uma boa temporada, a preparação dele foi muito conturbada por conta da parada cardíaca que ele teve, ele é reserva de um cara que vai ser uma escolha alta de loteria, do Isaiah Collier, mas a gente já viu outros jogadores terem um ano ruim no basquete universitário e serem draftados mesmo assim, né, acontece. Lógico que a gente presta mais atenção porque é o Bronny. O Bryce parece um prospecto mais talentoso, né, mas projetar daqui a 2, 3 anos ainda é uma linha do tempo muito difícil de prever como é que vai ser o desenvolvimento dele. Mas eu acho que a prioridade, o que ele pensa, isso é especulação, claro, é jogar com os filhos, possivelmente os 2. E a segunda prioridade, eu acho que fica abaixo, é possivelmente conquistar mais um título. Que colocaria ele apenas um atrás do Michael Jordan e tal. Mas eu consigo ver o LeBron jogando mais alguns anos. Eu não... Se ele acaba essa temporada e ele se aposenta, eu ficaria completamente chocado. Porque o nível de atuação dele não é de um jogador que tá se aposentando no fim da temporada. Exatamente, cara. Assim, eu sempre falo assim, gente, aproveita o LeBron que tá acabando. Mas a gente fala isso, cara, desde, sei lá, 2018, 2020, por aí, cara. E, cara, o LeBron James é uma força da natureza, Gabriel. Pra mim é o maior atleta da história do esporte, assim, porque você sujeitar o seu corpo a 82 jogos, viajando um país inteiro de dimensão continental, não sei quanto, desde 2003, cara. Com quantas lesões o LeBron... Você dá pra contar na mão quantas lesões graves o LeBron teve na carreira, cara. Até ele chegar no Lakers, ele tava um pouquinho mais velho, ele quase não tinha lesão. Então, assim, cara, eu consigo ver um LeBron fazendo 20 pontos por jogo, cara, até uns 42, 43 anos, cara. Fácil. E vou falar ainda, cara, fácil. O LeBron, cara, é um dos maiores, se não o maior atleta de contato em transição na liga, na história da NBA, assim. Então, tipo assim, o LeBron, quando ele quer, ele corre, absorve contato e não o melhor finalizador em contato, mas ele consegue absorver muito bem o contato, consegue fazer cobranças lance livres. Então, assim, ele pode se transformar nesse tipo de jogador que cobra 6, 8 lances livres por jogo. Fácil, ele pode fazer isso. Ele acertar 1 ou 2 bolas de 3 no LeBron, gente, tá na melhor temporada dele de bolas de 3 na carreira. Depois de quantos anos, Gabriel? Esse ano. Tá arremessando quase 42% dos 3 pontos. Então, assim, é um arremesso que tá voltando a ser confiável, sabe? Um negócio que a gente tinha perdido do LeBron, né? Antigamente a gente falava muito do LeBron, principalmente no Miami Heat, Cleveland. A bola de 3 do LeBron sempre foi uma coisa do leque ofensivo dele. Diminuiu um pouco, agora tá voltando. Então, assim, como é que o cara vai... O cara não cansa de evoluir, poxa. Essa é a minha questão. Ele continua fazendo seus pontos, correndo quadra, tá com explosão, diminuiu, mas tá com explosão ainda. Então, assim, cara, se o LeBron quiser, vamos ser honestos aqui, Gabriel, se o LeBron quiser, cara, ele joga mais uns 6 anos, cara, 5 anos. Porque... O que eu acho que vai ser assim. A questão é que
essa versão dele point forward, né, que arma o jogo, Sim. aí eu já acho um pouco difícil se sustentar por muito tempo, né? Ele tendo... Mas isso que você falou dele ser o cara ali, basicamente o 4 tradicional, né? O cara que finaliza bem a cesta, que espaça a quadra, eu concordo plenamente com você. Ele pode jogar por muito mais anos assim, né? Sim. Porque ele... E eu lembro que era algo que a gente falava muito na época até do Miami Heat, quando ele voltou pra Cleveland e tal. A gente falando assim, o LeBron, quando ele entrar em declínio, ele pode, se ele quiser, ainda ser o melhor ala pivô da NBA por vários anos. Era uma conversa que existia muito, né? Só que a gente achava que esse declínio teria vindo, sei lá, como você falou, 2018, né? 2019. A gente tá em 2024 e ainda é isso. Eu acho que a gente vai ver o LeBron ainda por algum tempo. E... assim... tem muita gente que fala, o Bronny é só por causa do pai e tal, não sei o que, e até certo ponto eu até acho que é por causa disso sim. Mas ao mesmo tempo, a gente que, por exemplo, a gente produz conteúdo sobre a NBA, William, a gente cobre a liga. Tu consegue imaginar o hype e a empolgação e como renderia, como seria a tensão numa temporada que você fala assim, LeBron James e Bronny James juntos. LeBron jogando com o filho no mesmo time. Algo que a gente nunca viu na NBA. Você consegue imaginar o quão gigantesco isso seria? Seria um negócio de outro mundo. Seria assim... cada jogo seria um evento e só se falaria disso. Cara, é estranho pensar nisso, né? Porque até alguns anos atrás o Bronny tava, sei lá, no colégio, essas coisas assim. Que eu falei, pô, vai jogar. O LeBron vai estar lá ainda esperando ele. Uhum. E, cara, primeiro assim, vamos falar do lado comercial. Esquece. O que vai vender de NBA em mídia por causa dos dois é brincadeira. Agora é o seguinte. O Bronny é um jogador pra você chegar e botar pra jogar? Eu já não sei. Acho que não. Eu vejo a trajetória do Bronny assim, cara. Eu não sei nem se ele vai entrar nesse draft. Eu acho que ele vai entrar, não sei, né? Tá nessa discussão. Uhum. Mas você tem, por exemplo, um nome que é desconhecido da massa, assim, um Peyton Watson, do Denver Nuggets, que é um dos melhores defensores dessa temporada. O cara, ele foi draftado, Gabriel, com média de 3 pontos por jogo, cara. De UCLA, se não me engano. Então, assim, cara... E agora ele é um jogador de rotação que vai jogar na rotação do time campeão, cara. Então, assim, essas coisas acontecem. O Jimmy Butler também teve um primeiro ano bem abaixo em Marquette, mas ele ficou mais tempo, né? Antes o Brandon vai querer fazer isso. E foi o que o Rich Paul falou, que é o agente dele. Falou, cara, o time que tiver interesse nele, pra desenvolver ele, vai levar o Bronny. Vai ser aquela famosa pique prometida, né? Que tem isso no draft, né? Os jogadores falam pra não draftarem ele, que ele vai pra... já tem um time que já tá comprometido no jogador. Ele não vai entrar no draft e não vai ser draftado. Ele só vai entrar se tiver uma promessa. E ao mesmo tempo... E também o time não pode prometer ao Rich Paul que vai draftar o Bronny e não draftar. Porque o Rich Paul é o agente mais poderoso na NFL, né? Então na NBA. Você não pode prometer um negócio pra ele e não cumprir. Então, essa história do Bronny não ser draftado, que eu ouvi algumas pessoas falar, é impossível. Ou ele vai ser draftado, ou ele vai ver que o interesse não é muito grande e vai voltar pra mais um ano. Que eu acho que seria bom ele voltar pra mais um ano. Cara, seria perfeito ele voltar pra mais um ano, Gabriel. Seria perfeito, porque... cara, imagina a história. Seria muito bom pra história dele também. Cara, tive um ano de uma parada, cara. Eu não tive pré-temporada, ele não teve pré-temporada. Então, assim, ele tá jogando agora. O teto do Bronny é o quê? O pessoal fala, ele vai ser ele pode ser um bom 3&D na NBA. O cara que vai arremessar bola de 3, vai acertar lá 2 bolas de 3 por jogo e vai defender na posição de 1 a 3 de forma elite. Pô, você tá falando, por exemplo, de um jogador como o Lu Dort da vida, de Oklahoma, por exemplo. Um dia bom, ele faz lá seus 13, 15 pontos e defende todo mundo, que ele tava defendendo ontem Kevin Durant. Então, assim, a gente não adianta só entrar com a expectativa de botar o Bronny vai ser um puta jogador, cara, entendeu? Não adianta. Tem que ter cabeça no lugar. A gente tem que saber o seguinte, cara. LeBron James só existe um. Só vai existir um.
LeBron James na história. Você pode botar o filho dele... Não vai ser, gente. Talvez o Bryce... O Bryce é muito mais talentoso. O filho dele é muito mais... O filho dele é mais alto. Se não me engano, ele já tem a altura do Bronny... Ele é mais alto que o Na Bronny. idade... ele é bem mais alto que o Bronny. É. Então, tipo assim, cara... Se você quer um jogador plástico da linhagem do LeBron, espera o Bryce chegar. Se você quer um jogador, tipo assim, pô, um garoto competitivo, vamos supor assim, cara, um Alex Caruso seria, porra, o ideal do Bronny seria o Caruso. Eu não sei se ele é tão Entendeu? atlético quanto o Caruso, né? Mas, assim... Não, acho que também não. O Caruso é bem subestimado quando a gente fala de atleticismo. porque ele é careca, né? O pessoal não pensa muito. Ele é um baita atleta. O Bronny, vamos colocar no português claro. O Bronny projeta como um operário da bola. E, cara, exatamente. Ser um operário da bola na NBA é espetacular. O cara que é operário da bola na NBA, ele tá no topo 0,001% dos jogadores de basquete no mundo, né? E o Bronny é um bom atleta, não é explosivo assim como o pai dele, por exemplo, mas ele é um bom atleta, ele é forte, ele defende muito bem. Eu acho que ele projeta como um cara ali que você pode confiar nele defendendo posição 1, posição 2 e dependendo, posição 3 tem um bom arremesso, ele não é tão criativo. Assim, ele passa, ele é um cara que não é egoísta, mas ele projeta como um operário da bola, e um operário da bola que pode ser muito útil na NBA, mas vai levar tempo. E se a expectativa é, se ele não for All-Star no segundo ano, como foi o pai dele, é um bust. Pelo amor de Deus. Aí vai matar a carreira do Bronny, né? Ele vai ter uma pressão gigantesca de qualquer forma, né? Como você falou. Mas acho que é um ponto pra gente encerrar aqui. O Bryce, apesar dele estar muito longe ainda, é muito difícil você projetar um jogador tão longe ainda. Ele não tá nem no último, ele tá no penúltimo ano do colégio, se eu não me engano. O Bryce, ele é um cara que eu consigo ver com um potencial um pouco a mais do que isso. Ele é mais criativo, ele, como você falou, é plástico, ele é bem mais alto. Ele já faz algumas das coisas que o LeBron... O LeBron nessa idade já era uma superestrela, era um negócio de outro mundo, não tem paralelo. Mas o Bryce é um jogador bem diferente do irmão. Eu acho que existe uma versão... Talvez seja aquela coisa, o Bronny tem um piso mais alto que o Bryce, né? Pela questão defensiva e tal. Mas o Bryce, por ser mais alto, por ser mais criativo, talvez o Bryce tenha um teto mais alto, né? Por esse... Você quer um paralelo legal, Gabriel? Pra galera que tá ouvindo também? Os irmãos Ball, pô. Lamelo e Lonzo. É uma boa comparação. É a mesma coisa. Uma boa comparação mesmo. Apesar de uma diferença maior de altura, né? Acho que o Bryce... Sim. O Lamelo, se ele fosse mais alto também, esquece. Mas o Lamelo, uma bem boa mais comparação. clássico, um jogador bem melhor. Tipo assim, melhor ofensivamente que o Lonzo. Essa é a questão. Mas defensivamente, cara, o Lonzo pode ser um jogador de all defense, tá ligado? Então, assim, cara, tem que ter paciência. Agora a questão é a seguinte. O Lakers não é conhecido por desenvolver os jogadores. Ele é conhecido por selecionar bons jogadores. Você vê Josh Hart, Jordan Clarkson, Caruso, Brandon Ingram, Caruso, Julius Randle, Austin Reeves. Então, já são 7 nessa brincadeira aí já. São 7 jogadores aí, cara, que estão de contrato gordo na liga. Sabe? Então aí, e a maioria saiu do Lakers assim, sem mostrar o potencial máximo que esses caras podem atingir. Então, o Lakers é o lugar ideal para desenvolver o Bronny, Los Angeles, assim. Entendeu? Aí é a questão. Ou você quer botar o Bronny assim numa cultura. Poxa, imagina o Bronny em São Antônio. Seria legal. Seria o LeBron, legal. Porque o LeBron ama o pop, né? Aí... Exatamente. Mas você não precisa ser São Antônio também, não, Gabriel. Pode ser, vamos botar assim, cara. Você imagina o Bronny em. Cara, numa cultura assim Miami. De desenvolvimento. Miami. Imagina o Bronny em Miami. Imagina o Bronny em Toronto também, que tem uma cultura maneira pra desenvolver jogador assim, cara. Tá com um treinador maneiro por isso também. Mas pra ser, pra ser bem sincero, eu acho que... Tudo bem, Los Angeles e Nova York é um negócio diferente. Mas, considerando que seria o pacote Bronny e LeBron, eu acho que o circo iria pra qualquer cidade. Aí eu acho que não faz tanta diferença. Tirando os times de Los Angeles e os times de Nova York, eu acho que seria a mesma coisa em qualquer time. Seria uma atenção absurda. Mas aí é que tá. O LeBron já declarou que ele planeja se aposentar em Los Angeles.
Aí tem isso. Aí o Bronny vai pra New Orleans, e aí? Ele vai junto? É que tá a questão, porque ele vai renovar com Los Angeles por essa temporada. Ele vai fazer uma extensão de contrato. Então, estão projetando 3 anos e 60 milhões. Pra você ver, né? O LeBron já tá na casa de 60 milhões já, mas mesmo assim é dinheiro. E seria... Então já estão projetando... Teria um aperto de mão por debaixo da mesa. Se você nessa renovação, a gente vai draftar o Bronny? Então, mas será que isso seria o que o Bronny quer, cara? Será? Porra, jogar com o pai, assim... Assim, eu acho que ele quer jogar com o pai dele. Eu não sei se ele quer jogar com o pai dele em Los Angeles. Essa é a minha questão. Bem, vai ser muito legal de se acompanhar. Eu acho que vai ser um período fantástico pra quem gosta de NBA. Vai ser... É algo que a gente não tem paralelo nos outros esportes, né? Pra quem é mais velho, no beisebol teve nos anos 90 o Ken Griffey jogando com o Ken Griffey Jr. E é curioso que o LeBron já falou que o Ken Griffey Jr. é um dos ídolos dele nos esportes, assim, tipo, os atletas que ele mais gostava quando ele era criança, né? Então faz sentido, ele viu o ídolo dele fazer, ele gostaria de repetir jogando com o filho. Mas qual outra dupla de pai e filho que jogaram no mesmo time em qualquer outro esporte? Eu não consigo lembrar. Nem eu. Assim... Sei lá, cara. Totalmente diferente, mas tipo, Bernardinho e Bruninho no vôlei, né? Tipo, um era técnico, outro jogador. Vai ser um negócio de outro mundo. Vai ser um negócio de outro mundo e... Se eu tivesse que dar um palpite hoje, a gente tá gravando aqui 4 de março, eu acho que o Bronny vai acabar entrando nesse draft. Eu mudei de ideia recentemente, porque eu acho que vai rolar uma história tipo, o Lakers vai querer renovar com o LeBron, e no processo eles vão prometer ao LeBron que eles vão draftar o Bronny. Eu acho que seria melhor pra ele voltar para mais um ano em USC, pra ele poder se titular, poder fazer a pré-temporada toda. Mas se eu tivesse que dar meu palpite hoje, eu acho que vai rolar algo do tipo, ele vai ser uma escolha de segunda rodada, talvez, e eu acho que ele vai acabar entrando na NBA. Porque, vamos ser bem sinceros, o Bronny não tá preocupado, vou ficar mais 3 anos em USC pra sair com o meu diploma pra eu poder ter uma profissão, né? Esse ponto ele não tá preocupado. Mas seria meu palpite hoje. E você, William? Cara, pra mim, eu acho que tinha que ficar mais um ano também. Né? Porque eu acho que... Eu não conheço o SC como um programa... Não sei se é um programa que desenvolve bem jogadores e atletas de lá. Mas... Eu sei que também não tem paralelo de desenvolvimento universitário com desenvolvimento da NBA. Então, assim... Mas... Pra mim, na realidade, pra mim, meio que pouco importa se ele vai ficar se ele vai esse ano, se ele vai ano que vem. Pra mim, é o time que ele vai ser selecionado. Eu acho que se ele cair em um Pelicans ou sei lá, cara, um Grizzlies da vida, tem que ser um núcleo interessante pra ele, cara. E agora eu tenho que saber se o LeBron vai aposentar em Los Angeles, o Bronny vai pra outro lugar. E aí, como é que fica? O LeBron vai atrás, ou o LeBron vai querer essa narrativa de jogar contra o filho? Quem sabe seja isso também. Pode ser interessante também, cara. Imagina seria absurdo. O Bronny vai pra bandeja, o Bronny, pá, o LeBron, porra, tira, gruda não, ele. Tipo, você acha... Imagina, pô, brincava de 1 contra 1 com meu filho no quintal de casa, agora eu tô jogando contra ele aqui. Porra, imagina, o X1 abre os dois lá. Porra, o ginásio levantando. Seria também um evento. Mas e comercialmente falando, talvez seria até mais lucrativo, cara, também. Tipo assim, ó. O Bronny vai pra um rival do Lakers, assim, de divisão. Vamos botar assim, um Kings da vida. Que joga 4 ou 5 jogos por temporada. Que já é uma quantidade relativamente boa. Imagina, cara, virou evento também. E no final da carreira, o LeBron decide que, ó, acabou minha chance de título aqui em Los Angeles, vou pra onde ele tá. Sendo um contrato de, sei lá, 1 ano com ele. Porra, eu não sei, cara, mas eu tô curioso pra ver. Eu acho que se acontecer, se o Bronny for pra NBA, vai ser jogando ao lado do pai. Porque eu acho que é o que faria ele ser draftado também, né? Porque é parte do apelo, né? Você drafta o Bronny, você drafta junto o LeBron, né? Que é um baita de um incentivo. Mas, William, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Sempre um prazer conversar sobre basquete aqui com você. Sigam ele lá no Brasil Coach 2 no Twitter. No Instagram é B2C... Como é que é?
É C2C.Brasil. C2C.Brasil e conteúdo de altíssimo nível sobre a NBA. William, brigadão aí e até a próxima. Gabriel, valeu pelo convite, cara. Sempre que precisar, cara, toma aí também, cara. Sempre uma honra participar do Cabine de Esportes. E, galera, fiquem atentos na NBA que agora a reta final vai pegar fogo. Vai pegar fogo mesmo. E muito obrigado a todos que escutaram. Se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal. Se estiver no Spotify, não deixe de seguir o feed, deixa 5 estrelas que ajuda o podcast. Se você estiver em outro aplicativo de podcast também, não deixe de seguir, ligar a notificação, aquela coisa toda. Podcast de NBA volta nessa quinta-feira. Vai ter mais um episódio sobre a NFL também essa semana, exclusivo para apoiadores. Tem um episódio que eu postei ontem sobre o Combine da NFL, sobre times, possível mudança na regra, times que tem mais trabalho na off-season da NFL. Então não deixem de escutar. Então até a próxima, pessoal. Tchau!